Jesus. Pai querido, tua filha que vai pregar a tua palavra, a tua igreja está com fome, Senhor. Aleluia. Preciso ouvir a tua voz dentro da tua palavra. Nessa noite eu tenho certeza que tem algo especial para a tua eleita, e essa palavra que será pregada não voltará vazia, mas fará a sua perfeita vontade. Eu tenho certeza, se nós dermos ouvido o que será ministrado hoje à noite, nós comeremos o melhor dessa terra. Usa a tua filha como uma flecha na mão do valente, para a edificação do corpo da tua igreja, em nome de Jesus. E você diga: amém. Nossa missionária trazendo a palavra de Deus. Glória a Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. A todos presentes e a todos que nos assistem no canal. Sejam bem-vindos. Quem perguntou onde ficava a nossa igreja, ela fica em Castanhal, Pará, no Calúcia, Agrovila Calúcia, tá? Só para responder algumas pessoas que nos assistem, e elas perguntaram. Vamos abrir a Bíblia em João, capítulo 18, versículo 12. João capítulo 18, versículo 12. Quem tem Bíblia, quem não tem, pode até ficar do lado de quem tem, tá bom? Glória a Deus. O tema da pregação é o julgamento de Jesus, tá? O julgamento de Jesus. João, capítulo 18 e versículo 12. Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade. E quando eu vou fazer essa ministração, eu me tremo demais. Primeira vez que eu ministrei ela, eu perdi a voz. Eu sempre lembro com a minha filha isso, que eu não conseguia falar. Eu amo essa ministração. Então hoje nós vamos ler João capítulo 12, todos encontraram? Diz assim: então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram e conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. O evangelista já orou? Vamos sentar, dando glórias a Deus e prestando atenção na palavra de Deus. Amém? Irmãos, quando eu vou pregar, no caso, o nosso tema é o julgamento de Jesus. Eu poderia chegar logo no julgamento de Jesus, mas eu quero explicar por que essas pessoas julgaram. Então, eu fiz algumas anotações, estudei, porque assim como eu aprendi, eu gosto de ensinar, tá? Então, o julgamento de Jesus, primeiramente que nós temos que saber é que ele foi marcado pelo próprio Deus. Em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, ele fala que da semente da mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente. Essa semente da mulher era o Messias, tá? Então, tudo que ele passou, tudo que aconteceu, ele já sabia, ele veio para isso, tá bom? Para nos salvar. Então, eu gostaria de dizer também que os profetas, eles também falaram isso. Eles falaram que ele ia nascer de uma virgem, que ele ia nascer em Belém da Judéia, que ele iria entrar em um jumentinho, não é? Então, tudo isso foi falado de Jesus, para saber que iria acontecer isso, que ele viria. Então, as pessoas que o julgaram naquela época, eles eram leitores bíblicos. Então, se eles olharam a Bíblia
e viram que os profetas falaram dele, se eles lessem e crescem na palavra de Deus, eles iriam saber que ele é o Messias, tá? Também eles ficaram sabendo, e nós também através da palavra, que Jesus Cristo, ele nasceu em Belém da Judeia e ele foi morar em Nazaré. E lá ele tinha o ofício de carpinteiro, tá, irmãos? Carpinteiro do grego, tecton. Ele não era só de madeira, não era só de fazer mesa, banco, não. Ele era, irmão, um construtor de madeira, de pedra, de metais, porque até mesmo em Nazaré não tinha casa de madeira, as casas eram feitas de pedras. Então, você imagine o trabalho que o Senhor tinha em talhar pedras, em construir casas. A gente só pensa assim, ele entregou o serrote, o martelo. Não. Ele trabalhou muito, Então, o chefe de todo esse trabalho é o arquitecton, que de onde vem a palavra arquiteto. Por isso, ele é a pedra que eles rejeitaram, né? Então, os construtores rejeitaram essa pedra que é Jesus. E aí sim, Jesus completa 30 anos, que é a idade que ele pode ensinar, que é a idade que ele já vem como mestre. E ele vai agora fazer seu ministério terreno, 100% homem e 100% Deus. Só que, para ele vir, para cumprir isso, ele não poderia pedir ajuda. Nós sabemos que todo tempo, ele sendo 100% Deus, 100% homem, ele tinha anjos ao seu redor, mas ele não podia solicitar, porque senão ele não ia cumprir para nos salvar. Então ele vem com 30 anos e vai iniciar seu ministério aqui na terra. E ele vai primeiro ao deserto. Ele vai lá com João Batista. Naquela época tinha tanque, já tinham tanques, né, para purificação. Só que ele vai se submeter a João Batista. Ele vai no deserto e vai ser batizado por João Batista, para que nós possamos saber que é assim que ele quer o batismo, por imersão. E ele vai se submeter a João Batista. E ali aquelas pessoas já perguntavam para João Batista: com que poder você ensina? Com que autoridade você batiza? Você por acaso é o Messias? É o Elias? Moisés? Ele disse: não, eu sou a voz que clamo no deserto. Eu vim endireitar o caminho do meu Senhor. Porque naquela época os servos, eles iam na frente fazendo o caminho para o rei passar. Ele estava dizendo: o rei já chegou. Quando ele diz que ele estava fazendo o caminho, ele estava dizendo: o rei já chegou. Então, dali, depois que ele foi batizado, o Espírito Santo levou ele ao deserto, para ele jejuar 40 dias e 40 noites. E ali ele foi tentado pelo inimigo, né? E depois que ele passa por todo esse período de tentação, o anjo vem e alimenta ele. E ele volta lá para o Jordão novamente. Quando ele chega lá no Jordão, João Batista começa a dizer para as pessoas que ele é o caminho, que ele é o Cordeiro de Deus, que as pessoas deviam agora seguir a ele, porque ele estava fazendo o caminho para o Senhor Jesus, mas ele já havia chegado, não tinha outro caminho. Então ele disse: olha, eu não sou digno nem de tirar as sandálias dos seus pés, porque naquela época eles tiravam as sandálias, lavavam os pés, né, das pessoas quando chegavam, e era uma função, era um ofício inferior à de doméstica. Mas ele disse: eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos pés deles. Por quê? Porque ele é o Cordeiro de Deus. Então essa notícia se espalhou. Os fariseus descobriram que, além de João Batista, que já pregava, né, que já ensinava, agora chegou um tal de Jesus de Nazaré. Então eles começam a mandar agora os seus soldados a ficar direto atrás dele,
pegar tudo que ele tinha de errado, qualquer palavra, qualquer gesto, tudo que Jesus fizesse, agora eles tinham que levar lá para o templo, porque eles queriam saber quem era esse Jesus. Então, ele vai e volta lá com João Batista, nesse mesmo lugar, depois que se espalha essa notícia. E ele vem e João, o André, o discípulo de João, ele vem, chama João também. Aí depois o André chama o Simão, que Jesus vai colocar o nome dele de Pedro. Felipe vai e chama Natanael. E Natanael diz assim: mas pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Ele disse: vem ver. E assim ele foi formando seus discípulos, né? E aí Jesus, ele não foi com todos os seus discípulos, mas ele precisava, antes de começar tudo, ele precisava fazer o seu primeiro milagre. E ele foi convidado a um casamento. E ele vai transformar nesse casamento água em vinho. Por quê? Porque aí nesse casamento, em Caná da Galileia, ele vai selar uma nova aliança. Ele está fazendo ali uma aliança de reconciliação. Aí ele pega, quando dizem para a mãe dele: olha, acabou o vinho. Aí ela vai: olha, Jesus, acabou o vinho. Ele disse: ainda não é chegada a minha hora. Aí ela, qual é o mandamento de Maria? Maria diz assim: faz tudo que Jesus mandar. Esse foi o mandamento de Maria. Faz tudo que Jesus mandar. Ela não disse faz tudo que eu quiser. Ela disse faz tudo que Jesus mandar. Então ali ele vai estar selando, logo de início, no casamento, ele vai estar selando ali a sua nova aliança. Aí ele já fez o primeiro milagre. Agora Jesus precisa fazer a sua primeira aparição pública. Então Jesus, ele vai no templo. Quando ele chega no templo, tinha boi, tinha ovelha, tinha pombinho, tinha um monte de mesa com cambista. E ele fica muito chateado. Ele pega um chicote e sai derrubando mesa, sai derrubando a mesa dos cambistas, solta os animais. E ele começa a dizer: a minha casa, ela é chamada casa de oração, e vocês querem transformar em covil de ladrões? Então quem está corrigindo aqui é nada mais, nada menos que o próprio Deus. Então foi necessário o próprio Deus chegar e dizer como ele queria a casa dele. Aí ele pega, quebra tudo, expulsa. E nisso tinha muita criança no templo. E elas ficaram: ai, Hosana, Hosana, que é salva-nos, Hosana. E ele: vocês estão vendo o que essas crianças estão falando para você aí? Você, Jesus de Nazaré. Aí ele disse: você nunca leu não? Que é da boca das crianças que nascem, que sai os perfeitos louvor? Deixa vir as crianças. Aí Jesus ali está montando o quê? O ministério dele, né? Aí Jesus, ele vai e continua falando. E para entender esse ódio dele, de Anás, de Caifás, do Sinédrio, por ele ter derrubado tudo, foi assim. Que a Síria, quando ela tomou conta, eu falo muito, tá, irmãos? Porque a Síria, quando ela tomou conta, ela colocou o Anás como sumo sacerdote no ano 7 da era cristã. E foi esse Anás que colocou comércio dentro da igreja. Ele colocou um comércio, e aí tem muitos judeus espalhados pelo mundo todo. Então na época da Páscoa vinha muita gente, mas eles vinham andando vários dias. Não era como hoje, irmãos. Eles andavam vários dias. Aí eles vinham trazendo os animais dele para sacrifício. Só que quando ele chegava lá no templo, ele olhava e disse: esse animal é imundo, não dá não para você sacrificar ele, você vai ter que comprar o nosso. E outra coisa, a gente não aceita essas moedas. Vocês vão ter que trocar com a moeda do templo, que é moeda de prata. E nisso ele desvalorizava o dinheiro daquelas pessoas. E esse animal agora a gente vai voltar de novo. Não, pode deixar para oferta. Se vocês quiserem para oferta, serve.
dava um banho, limpava e vendia novamente. Era uma corrupção da liderança dentro da igreja. E o Senhor é a favor dos fiéis. Ele está dizendo assim, olha, vocês estão explorando os fiéis. Dízimos e oferta é para manutenção do templo, é para dar uma ajuda, mas vocês estão extorquindo os fiéis. Isso aqui, o próprio Deus, o próprio Jesus cobrando deles. E aí, anota que ele está dizendo que ele é filho de Deus. Você não dá, não? Você é contra dar imposto a César? Ele disse, não. Me dê uma moeda aí. Que rosto tem aqui? De César. Então, dai de César o que é de César e de Deus o que é de Deus. Não explore os fiéis. Então, o Senhor Jesus, ele vai andando e vai acontecendo todas essas coisas, né? E aqui, quando eles falam que Anás também era um sumo sacerdote, é porque foi assim. Aí quando entrou Roma, aí Roma vai e coloca Caifás, tira ele. Ela não gostava de negócio de escândalo, essas coisas. Vamos colocar o Caifás, mas olha, vocês vão pagar imposto para Roma, mas qualquer coisa, de qualquer murmurinho que tiver aí contra o governo, vocês têm que avisar pra gente. Tira Anás e coloca Caifás. Só que Caifás, esperto, casou a filha dele com Anás. Aí ele ficou sogro de Caifás. E além disso, para os judeus é vitalício. Só quando morrer perde o cargo. Então ficaram os dois, Anás e Caifás. Os irmãos estão entendendo? Então aqui eles estão pesquisando na vida de Jesus o que Jesus pode fazer para eles condenar. Tá? Então, aí os discípulos viram aquilo tudo e disseram, eles lembraram, o zelo pela tua casa me consumirá. Então, ele já estava cumprindo mais um aqui. O zelo da sua casa me consumirá. Então, se as pessoas realmente lessem e colocassem em prática, elas iriam entender que ele é o Messias. Tá? Então, depois disso, aí ele disse assim, ele falou para ele assim, você tem que dar algum sinal pra gente, dá algum sinal. Ele disse assim, se vocês derrubarem este templo, em 3 dias eu vou reconstruir. Como é que é Jesus de Nazaré? Esse templo que nós passamos 46 anos para construir, você vai reconstruir em 3 dias? Ah, ele está blasfemando. Vai anotando aí, ele está blasfemando. Então, tudo que Jesus fosse falar, eles estavam ali anotando. E no capítulo 7, vai dizer que nem seus irmãos acreditavam nele. Então, quando ele começou a operar milagre, ele disse, por que você não vai para Jerusalém? Você mostra para o seu discípulo logo o que você está fazendo. E ele não ia, porque ele sabia que eles queriam pegar ele para matar. Então, depois, ele foi escondido. E quando ele entrou no templo, as pessoas estavam ali, era um dia de sábado, e tinha um homem doente, e ele vai e entra e cura esse homem doente. E anota aí que ele está fazendo milagre dia de sábado, anota tudo que a gente vai julgar esse Jesus. Aí ele vai e diz para ele assim, vocês têm que julgar certo, viu? Porque vocês podem circuncidar no sábado. Porque se a criança nascer e com 8 dias cair no sábado, vocês podem circuncidar. E eu não posso curar alguém dia de sábado? Olha, vocês têm que julgar isso certo. Davi teve fome. Quando ele veio, dia de sábado, ele comeu o pão da proposição, que só o sacerdote ele poderia comer. Eu quero que vocês entendam que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Isso Jesus falando, tá? O Filho do Homem é o Senhor do sábado. Antes do pecado existir, Deus já tinha santificado o sábado, né? O propósito é lembrar que da criação de Deus, que ele fez isso, e Jesus ele não desrespeitou o sábado. Os fariseus usavam o sábado para oprimir as pessoas. Jesus diz, o sábado não é carga, é descanso. É descanso.
Então tudo isso que Jesus ia fazendo, eles iam anotando. E de repente Jesus fica de pé e diz assim: eles tinham uma talha lá, como eu falei, de pedra. Eles derramavam água no chão, nas pedras, na rua, em qualquer lugar eles foram derramando. Aí Jesus fica de pé e diz assim: eu sou a fonte da água viva, quem tem sede vem a mim. Ele está dizendo que ele é a fonte da água viva. Anota. Para onde ele ia, tinha alguém anotando tudo que ele falava para julgar. Coisa feia, né? Para julgar. E aí Jesus, ele sai. E eles disseram assim: olha, você nem sabe. E ele se levantou lá no templo e ele disse que quem tem sede é para beber ele lá, porque ele é a fonte da água viva. Mas vocês nem prenderam ele? Não. Tá, então a gente vai pegar ele em outra ocasião. Aí o que foi que eles fizeram? É no capítulo 8. Eles trouxeram uma mulher pega em adultério e disse: agora a gente prende Jesus. Eles pegaram a mulher presa, prenderam e trouxeram Jesus e diz: olha, a lei de Moisés, ela diz que se a pessoa for pega em adultério, ela tem que morrer apedrejada. E você? Primeiro, eles trouxeram só a mulher, não trouxeram o homem, né? E você, o que é que você diz? Aí Jesus abaixa, começa a riscar lá na areia e diz: olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Eles foram saindo. Aí Jesus está cumprindo o que diz lá em Jeremias capítulo 17, 13, que todos aqueles que negaram o Messias como fonte da água viva, os seus nomes serão escritos na areia. Olha, então se eles eles sabiam que eles eram pecadores, eles foram saindo e não prenderam Jesus. Aí eles ficaram todo o tempo ali, irmão, querendo pegar Jesus. Então na última semana, já de Jesus morrer, Jesus, ele vai ter uma entrada triunfal em Jerusalém. Eu vou já chegar no julgamento de Jesus. Só para vocês entenderem o que Jesus fez, que não foi nada. Jesus é santo, ele não pecou. Aí Jesus vai fazer essa entrada e as pessoas começam a arrumar a rua, e começam a sacudir aquelas folhas, aí começam a gritar: Hosana! Bendito o rei de Israel, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana! Que Hosana é salve-nos. Então, aí quando olha, lá vem no jumentinho. Olha, o nosso rei vem no jumentinho. Zacarias 9:9 também profetizou que ele viria no jumentinho. Então o jumentinho, quando a pessoa vem no jumentinho, ele ia dizer que é um rei de paz. Se ele viesse no cavalo, eles sabiam que era um rei de guerra. Só que ele veio no jumentinho. Mas aqui é tão interessante, porque quando a gente vai estudando, a gente vai querendo saber mais, né? E aqui no grego, a palavra koiné, do verbo é aí, quer dizer que ele nunca foi montado. Nunca foi montado. Irmãos, lá em Êxodo 13 diz que o primeiro filho da jumenta, olha, preste bem atenção como Jesus é maravilhoso. O primeiro filho da jumenta, ele já era amaldiçoado, ele já era impuro, ele já era excluído, a não ser que o seu dono tivesse um cordeiro. Olha, se ele tivesse um cordeiro e ele ia matar esse cordeiro, aí o jumentinho podia ficar livre, que era a lei da substituição. Então Jesus está dizendo: eu sou o rei da paz e eu sou o cordeiro de Deus. Se a pessoa, hoje, a gente estudando, a gente sabe, tinha muitas coisas que eles sabiam no tempo dele já. Então Jesus, sem falar, ele está dizendo: eu estou entrando em Jerusalém, não a primeira vez, que já tinha entrado uma vez só, outra vez com seu discípulo, como rei da paz. Eu estou no jumentinho, porque eu sou um cordeiro.
Por quê? Porque quando Adão e Eva pecaram, Deus não amaldiçoou Adão, não. Deus amaldiçoou a terra. Foi a terra que foi amaldiçoada, não foi Adão. Então, esse jumentinho não precisava ser degolado, ser aberto, porque Jesus, ele já ia morrer para nos salvar, mas de garantia também, ele estava dizendo que ele era um cordeiro. Então, na quinta-feira, agora vai começar. Então, na quinta-feira à tarde, o Senhor Jesus, ele reúne seus discípulos. Fica imaginando agora a cena. Ele já tinha passado por tudo isso, nunca tinham pego ele nada, né? Ele vai reunir os seus discípulos, e essa vai ser a última Páscoa com morte de animais, para perdoar pecados, porque agora ele vai instituir aqui a primeira Santa Ceia do Senhor. Aí ele chama Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Zelote e Judas, venham cá. Onde vocês irão me trair esta noite? Aí eles ficaram tristes. Não, Senhor. Ah, será que sou eu? Aí Judas diz, porventura serei eu? Aí o Senhor falou, aquele que meter a mão comigo num prato, esse é o traidor. Aí Judas vai e come no mesmo prato que o Senhor. E ali ele abriu o pão, abençoou, distribuiu. Ele pegou o cálice, deu graças e bebeu, deu e disse, olha, esse aqui significa o meu sangue. Eu estou fazendo com vocês aqui o sangue do Novo Testamento. Eu vou morrer por muitos. Isso aqui é para remissão de pecados. O fim do vinho é para remissão de pecados. Ele está dizendo, as pessoas que vão me aceitar, elas vão se batizar nas águas e elas vão ceiar, e vocês vão ensinar isso que eu estou ensinando. Viu, meus discípulos? Vocês têm que ensinar, vocês têm que insistir e dizer que o vinho é o meu sangue, que o pão é o meu corpo. A primeira aula de Santa Ceia, dada pelo próprio Jesus. E ele diz assim, esta noite vós escandalizareis em mim. E Pedro diz, ainda que todos se escandalizem, Senhor, eu nunca me escandalizarei. Aí ele diz, Pedro, nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E aí, irmãos, em Marcos 13:35, quando Jesus fala, vigiai, porque não sabeis se o dono da casa vem ao entardecer, se ele vem à meia-noite, se ele vem no cantar do galo, se ele vem pela manhã. Eu quero falar uma coisa para vocês. Os judeus, eles têm o horário de cantar do galo de meia-noite a 3 horas. Então lá em Jerusalém tinha a fortaleza de Antônia, que era a residência de Pilatos, tinha o templo. Então para os judeus era proibido ter galinha ali, aves, entendeu? Porque para eles era poluição. Então o que acontecia? Eles tinham a troca de guardas, tá? Então qual é o horário que eles trocavam? À tarde, de 18 horas a 21 horas era a primeira, que hoje nós chamamos de vigília, né? De 21 à meia-noite era outro horário. O cantar do galo era de meia-noite às 3 da madrugada. Então de meia-noite a 3 da madrugada o Senhor estará sendo julgado com o Sinédrio, com Anás, com Caifás. E antes dessa troca, Pedro vai negar 3 vezes. O Senhor está avisando para ele. E ele diz que ele não ia negar. Então, irmãos, o Senhor está mostrando aqui para nós que nós somos falhos,
que nós prometemos coisas e não cumprimos, mas que se nós nos arrependermos, Ele vai voltar e nos abençoar, porque Ele deu um grande exemplo de Pedro aqui. Ele sabia que Pedro iria negar, mas mesmo assim, Ele estava lá com aquele discípulo, porque Ele sabia que ele iria se arrepender. Então, Ele cantou um hino e foi para o Monte das Oliveiras. E ele foi orar no lugar chamado Getsemane. Aí, irmãos, Getsemane significa Get, prensa, Semane, azeite. Então, Getsemane não é um jardim. Getsemane é prensa de azeite. Só que como ele fica no Jardim das Oliveiras, ele é chamado também de Jardim de Getsemane, mas ele é prensa de azeite. Então ele levou os 11 e depois chamou Pedro, Tiago e João e disse: olha, eu quero que vocês fiquem aqui comigo, porque o meu coração está muito angustiado, porque eu sei que daqui a poucos eu vou ser preso, eu vou ser torturado, e o meu coração, ele está muito atemorizado, para a gente não esquecer que ele era 100% homem, mas os anjos estavam lá, mas ele não desistiu. E ele disse: fica aí aqui comigo, eu vou mais ali na frente orar, na prensa de azeite. Vigiai para não cair em tentação, porque o Senhor sabia o que ia acontecer. Então, quando ele vai orar, ele fala: Pai, se queres que passa de mim este cálice, mas todavia não faça a minha vontade, mas a sua. Então ele foi e começou a orar ali, e um anjo, a palavra de Deus diz que um anjo vinha e confortava ele. Um anjo vinha e acalmava o Senhor. O anjo vinha e acalmava ele. Tá bom? Lucas 22, 44. E ali ele começou a orar intensamente. Ele estava com profunda angústia. Ele tremia. Imagine, irmãos, ali saber que tudo iria acontecer. E ele começa a soar gotas de sangue. As gotas de sangue começam a pingar no chão. E eu sou muito curiosa. Quando eu estou estudando, o único escritor que fica, o único autor de livro que fica do teu lado é a Bíblia. Bíblia Sagrada é o Espírito Santo, né? E eu queria entender por quê. Eu sei que a ciência ela chama de hematidrose, que quando a pessoa está com profunda angústia, né, ela sangra. Mas eu queria saber de Jesus no espiritual. Por que, Senhor, que aquelas gotas de sangue caíram? Aí veio assim meu coração: aonde Jesus está? Jesus, ele está na prensa de azeite. Então, o segredo está no processo da azeitona. Eu disse: então eu vou estudar como é o processo da azeitona. E no processo da azeitona, o primeiro óleo é dado para Deus. É o extra virgem. Ele é a primícia de Deus. Ele é levado para o templo para ungir reis, para unção. É para Deus. O segundo azeite é um azeite bom. Ele é levado ao mercado para todos. O primeiro é só para Deus. O segundo é para todos, porque ele serve como alimento e como combustível para a lamparina. Ou seja, ele fornece luz. O terceiro, só o bagaço. O bagaço ele serve para sabão e para perfume, quer dizer, uma limpeza, uma transformação. Então, Jesus, como ele é a oliveira verdadeira de Israel, prensado por nós, as primeiras gotas de sangue, ele deu para o seu próprio Pai. Aquele sangue sem mistura. Aquele sangue não foi chicotada. Aquele sangue não foi coroa de espinho. Aquele sangue não foi a espada que ultrapassou. Aquele sangue foi de total angústia, de buscar pelo Pai, para que Deus desse força para ele, para que ele pudesse cumprir tudo pensando em mim e em você. Aleluia. E quando ele sai dali, Judas vem com a corte e leva a corte os oficiais, os sacerdotes, os fariseus, todos eles nesse local. Eles estavam armados.
Você imagine agora um homem inocente acompanhado de 11 homens que também não eram de guerra, e ali chega uma pessoa para fazer um julgamento dele, de uma pessoa inocente. E aí vieram armado como se ele fosse um bandido de alta periculosidade. Ele não era. Ele não é. Então ele chega e diz assim: a quem buscais? Ele diz: a Jesus o Nazareno. Quando ele fala, sou eu, todo mundo cai. A palavra de Deus diz que todos eles foram ao chão. Quando ele responde, sou eu. Aleluia. E eles caíram. E aí ele disse, quem buscais? Ele disse, Jesus, o Nazareno. Eu já falei que sou eu, deixa eles irem. Aí Pedro tinha uma espada, cortou a orelha direita de Malco. E Jesus diz para ele assim, Pedro, guarda essa espada. Não beberei eu do cálice que o Pai vai me dar. Olha. Então ele estava ali, ele estava se entregando. Ele estava se entregando naquele lugar. Então, onde nós lemos em João 18:12, diz que eles levaram primeiro a casa de Anás, por este motivo que eu falei, tá? Que ele casou a filha dele com Caifás, e eles dois também eram. Então Anás agora ele vai para o seu primeiro julgamento. O primeiro julgamento dele vai ser na casa de Anás. Aí Anás diz assim, ei Jesus, eu quero saber aí desses teus discípulos, que doutrina é essa que você anda ensinando, que você anda falando? Ele diz, olha, eu preguei abertamente em templos e sinagogas. Nada eu fiz em oculto. Pergunta para as pessoas, para quem eu falei, se eu falei alguma coisa em oculto. E o soldado dele vem e bate no rosto de Jesus. Ele disse, como ousas falar assim com o sumo sacerdote? Você não tem respeito, não? Aí a primeira vez ele vai apanhar por causa de quem? Da doutrina que ele ensinava. Olha. E quantas vezes também nós não sofremos por causa da doutrina? Faz muito tempo que muita gente não quer aceitar, não é? Então ele vai e agora leva ele para o seu segundo julgamento, para a casa de Caifás. Ele chega lá e diz, olha, esse Jesus aqui, ele diz que ele é rei dos judeus. É mesmo, é, Jesus? Você diz que você é rei dos judeus? Fale alguma coisa. E Jesus ficava calado. Olha, eu conjuro pelo Deus vivo que me diga, quem és? E ele fica calado. Disse assim, por mim ele está condenado. Mas vamos chamar o Sinédrio. Ele vai para o terceiro julgamento. Vamos chamar o Sinédrio, que são 71 anciãos. Vamos chamar eles, porque nós temos que condenar ele agora, pela nossa lei. E aí ele diz assim, traga os testemunhas. Aí arrumaram testemunha falsa. Ele diz que é filho de Deus. E você? Ele diz que ele derruba o templo, que pode derrubar o templo, que em 3 dias ele vai reconstruir de novo. É mesmo, é Jesus? Você está falando isso? Que você vai reconstruir? Conjuro-te pelo Deus vivo. Fala, Jesus. E Jesus disse, você mesmo disse, mas em breve vereis o Filho do Homem à direita do Pai, vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Aleluia. E aí o Sinédrio também condenou. Ali Caifás rasgou suas vestes, protestando, blasfemou. É réu de morte. Nós não queremos mais só prender Jesus. É réu de morte. Blasfemou. E agora ele vai. Aí quando ele estava nesse processo, Pedro nega.
Você conhece Jesus? Não vi, nunca vi, não sei quem é. Aí o galo canta, o canto do galo. E agora ele está indo para o seu quarto julgamento. Ele está sendo levado agora para o governador Pilatos. Já todo machucado, já tinham cuspido, já tinham dado soco, tapa, empurrão, soco, já tinham colocado um capuz no seu rosto, viravam ele, batiam. Agora fala, Jesus, profetiza, quem te bateu? Já estava todo machucado. E quando ele chega lá em Pilatos, eles trouxeram ele já todo machucado. E ele diz assim: por que vocês trouxeram esse homem até aqui? O que aconteceu? Aí vai mudar a acusação. Ele perverte nossa nação. Ele proíbe de dar tributo a César. E ele diz que é Cristo, o rei dos judeus. Aí Pilatos diz: tu és o rei dos judeus, Jesus? Aí Jesus diz: tu dizes. Ele ensina desde a Galileia até na Judeia. Aí como é que é? Ele é galileu, porque assim, Jesus nasceu em Belém da Judeia, mas ele foi morar em Nazaré, na Galileia. Então que eles não sabiam. Eles pensavam que ele só era o galileu, mas ele também era da Judeia. Ele nasceu na Judeia. Ele disse: ele é galileu, então isso é com Herodes. Herodes está aqui na festa da Páscoa, eu já aproveito e já envio ele para Herodes. Aí ele vai agora para o seu quinto julgamento. Ele vai agora com Herodes. Essa jurisdição não é minha não, essa jurisdição é de Herodes. E quando ele chega lá em Herodes, Herodes fica feliz porque sabia dos milagres que ele operava. Achava que ele ia fazer muitos milagres ali. Aí achava que só que o milagre do Senhor não é para a plateia, irmãos. O milagre do Senhor é para nós crermos no poder de Deus. E aí Jesus não opera nada lá. E ele diz assim: faz algum sinal, algum milagre, Jesus. Esse Jesus não faz nada. Não. Ele não dá, não. Vamos escarnecer um pouco com ele. Aí veste roupas nele. Aí começa a escarnecer. Salve o rei dos judeus. Começa a bater nele, a cuspir, a fazer tudo o que quiserem com ele. Diz: devolve. Não presta não. É inútil, não faz nada. Não é perigoso não esse homem. Leva. Eu não vou nem condenar essa coisa. E leva. E aí ele vai agora para o seu sexto julgamento, que é o povo. Aí Pilatos, ele pega Jesus e diz: o que eu faço agora? Vai levar ele para açoitar. Então eles vão lá para os fundos e tiram toda a roupa de Jesus, que já estava machucado, colocam ele num tronco e começam a chicotear. E esse chicote, irmãos, era uma azorrague. Essa azorrague na ponta, ela tinha material cortante de pedra, de osso de animal, de metais. Você tem ideia, irmãos, do que Jesus passou para nos salvar? O irmão contou aqui que ele cortou os dedos dos pés dele. Ele ficou muito mal. Os historiadores dizem que a azorrague, ela era tão pesada, ela era tão cortante, que quando eles batiam em Jesus, saía pedaço da carne dele. E seu sangue jorrava ali. Mas ele não desistiu para nos salvar. Ele não desistiu. Aqueles guardas, eles trocavam de guarda porque eles cansaram. Eram 39 chicotadas que ele tinha que dar. Guardas trocavam, mas não deixaram de bater. Teceram uma coroa de espinhos, pegavam uma vara e batiam na cabeça de Jesus para entrar na carne dele. Mas ele não desistiu. E depois eles colocaram uma vara na mão dele
e se curvavam: salve o rei dos judeus. E humilhavam ali Jesus Cristo. Jesus Cristo teve que passar por todo esse processo para nos salvar. Tudo que Jesus passou, se Ele não quisesse, Ele não passaria. Mas tudo que Ele passou foi para salvar a humanidade. E tudo que Ele pede em troca é que você se arrependa, creia, aceite, se batize nas águas e receba a ceia do Senhor, para ir ceiar com Ele no céu. É tudo que o Senhor pede. Você imagina, irmãos, Isaías fala, Isaías 53, que ele foi moído, mais de 400 cortes, irmãos, mas ele não desistiu. Aleluia. Aí Cláudia vem correndo, a esposa de Pilatos, e diz: não faça nada com esse justo, porque num sonho eu muito sofri por causa dele. E agora ele vai levar para o povo. Ele vai agora para o seu 6º julgamento. Pilatos diz: olha, eu mandei açoitar, estou apresentando aqui para vocês Jesus e Barrabás. Na Páscoa não tem que libertar um preso. Barrabás é uma pessoa de alta periculosidade, ele age contra Roma. E aqui está Jesus o Nazareno. Aí os soldados tiram suas vestes e colocam ele lá na frente, todo enrolado de sangue. E Pilatos fica sem saber o que fazer. E aí ele diz assim: vocês, eu não vejo nada, esse homem não tem nada, não tem crime algum, não vejo nada que possa condenar esse homem. Eu já mandei açoitar, olha a situação deste homem que está aqui. E ele dizia assim: olha, nós temos uma lei, Pilatos, e ele deve morrer, porque ele se fez filho de Deus. Então, ele diz assim: Jesus, eu sou o governador deste lugar. Tu sabes, Jesus, que eu tenho poder para te soltar, eu tenho poder para te prender. E ele diz: nenhum poder teria contra mim, se do alto não fosse te dado. E quem te entregou a mim, a ti, ainda tem maior pecado. Ele estava dizendo para Pilatos: eu estou aqui porque o meu pai assim quis. Eu estou aqui porque eu obedeci. Eu estou aqui porque eu estou dando a minha vida para quem crê em mim. Aí Pilatos vai e ele diz assim: mas eu não vejo crime nenhum neste homem. E ele diz assim: se soltares de Jesus, você não é amigo de César, porque todos aqueles que se faz rei é contra César. E isso já era quase meio-dia. Aí Pilatos diz assim: eu hei de crucificar o vosso rei? E eles dizem: nós não temos outro rei senão César. Eles nem adoravam o rei, mas ele diz que eles não têm outro rei a não ser César. Pilatos não falava com Herodes, mas eles se uniram, tudo por causa deste julgamento. E ele diz: olha, está aqui Jesus e Barrabás, vocês vão escolher qual vocês querem. E eles gritavam: solte Barrabás e crucifique Jesus. E eles incitavam o povo: solte Barrabás e crucifique Jesus.
Porque o ódio que eles tinham era muito grande. Eles tinham ódio, que eles queriam morte de cruz, porque eles chamavam maldito. Esse Jesus é um maldito. Ele tem que morrer na cruz, porque ele se faz filho de Deus. E aí Barrabás diz: então leva Jesus. E agora Jesus, ele vai carregar uma cruz que não era dele, porque as cruzes elas eram feitas para a pessoa antes da condenação. No caso seria para Barrabás. Ele estava ali achando que era para ele, mas na hora eles libertaram Barrabás e ali eles acusaram Jesus. E agora Jesus, ele vai sair ali de Jerusalém todo machucado, todo ferido, e aí ele vai carregar essa cruz. E eu estava estudando que na Via Dolorosa ficava cheio de gente. Traga os seus filhos, pode trazer para eles verem o que acontece com gente que luta contra Roma, que faz. Aí eles: olha, meu filho, você não pode fazer isso. Se você fizer, olha o que acontece com você. Então na Via Dolorosa eles mostravam. Só que ele também não podia morrer na Via Dolorosa. Então eles chamaram Simão, Cirineu. Eles obrigaram ele a carregar a cruz. Tá tarde? Eles obrigaram ele a carregar a cruz, para que ele não morresse ali na Via Dolorosa, não é? Quando eles chegaram lá, eles pregaram as mãos de Jesus, pregaram os pés cruzados ainda, um sobre o outro. Por quê? Porque ali ia dar mais cãibra ainda. E aí Jesus, ele vê, olha para baixo e vê sua mãe, e vê João, e ele diz: mulher, eis aí o teu filho. Mulher significa senhora. João, eis aí a tua mãe. Ele confiou em João, porque ele sabia que ele não iria morrer logo. E ele entregou a sua mãe ali para João. E desde a hora sexta até meio-dia, irmãos, teve trevas no céu. Ficou tudo escuro. E aí Jesus vai dizer: Eli, Eli, lama sabachthani. Ele está dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Você consegue imaginar o sofrimento de Jesus? Você consegue enxergar o que Jesus passou para nos amar? Você consegue sentir que ele deixou seu trono de glória e o que ele veio passar por nós? Aleluia! As pessoas dizem: olha, ele está chamando por Elias. Salvou a tantos e não pode salvar a si mesmo. Ainda falavam. Aí ele disse: tenho sede. Estava ali em João 19:28. Estava ali um vaso com vinagre, uma vara de isopo, uma esponja do mar, e na ponta eles esticavam até a boca de Jesus, que ele recusou. E ele disse: está consumado. Tetelestai. O que é tetelestai? Era quando uma pessoa tinha uma dívida e ela tinha que pagar, ela tinha que quitar. Ele está dizendo: foi paga a sua dívida, igreja. Foi pago. Você agora vai ter acesso ao céu. Você vai ter acesso até mim. Você vai ter acesso a ir morar comigo. Aleluia. E ficou ali naquela cruz. Imagine o sofrimento. A pessoa está grudando a língua no céu da boca de sede. E quando fala: estou com sede, a pessoa vem com uma imundície. Saiba que
que Jesus sofreu por cada um de você que está aqui. Aleluia. E ele fala: está consumado, a dívida foi paga, minha noiva, agora só basta você crer. E era quase a hora nona, e ele exclamou em alta voz. Sabe o que é alta voz? Para uma pessoa que está pendurada numa cruz, para uma pessoa que foi pregada ali, que está jorrando em sangue, que está com sede, sabe o que é? É puxar seu último suspiro para dizer: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aleluia. Glória a Deus. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, foi de alto, foi lá de cima para baixo que o véu se rasgou para você, para nós, para todos aqueles que creem em Jesus, têm acesso a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A terra tremeu, os mortos que estavam naquele lugar ressuscitaram, irmãos. Você tem ideia? Aleluia. Você tem ideia, irmãos, que com a morte de Jesus aqueles mortos ressuscitaram? Glória a Deus. E quando aqueles presos ali, antes de Jesus morrer, ele foi preso do lado direito e um do lado esquerdo. Antes de Jesus morrer, um murmurava e o outro dizia: nós estamos aqui porque merecemos, mas Ele é justo. Ah, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que é isso, irmã? Eu estou dizendo que até no último momento o Senhor salva. Só basta crer, não é? Então, aquelas mulheres foram ali, o José de Arimateia e o outro Nicodemos, eles pediram o corpo de Jesus e foram, enterraram ele em uma pedra, num lugar novo, e selaram com uma grande pedra aquele lugar. E quando foi domingo bem cedinho, as mulheres chegaram lá para levar unguento, para passar no corpo de Jesus. E aí o anjo veio e disse assim: olha, ele não está mais aqui não. Ele ressuscitou. Ele vive. Vá depressa e fale para os discípulos dele que ele vive. Eu falei aqui na semana passada que a pedra, Jesus poderia passar por ela, mas a pedra foi retirada para que a pessoa entrasse e fosse testemunha que ele não estava lá. Aleluia. E aí elas vão contar e eles nem acreditam, porque a mulher: não acredito nisso não. Se você visse como ele estava moído, não é possível. Ressuscitou. Eu acredito, ele ressuscitou. Aí quando ele chega lá, o lençol de Jesus está dobrado. E para os judeus, irmão, deixar dobrado quer dizer: eu voltarei. Quando eles vão jantar, quando eles vão comer, a pessoa está lá servindo. Aí se alguém levantar e deixar dobradinho, a pessoa não tira o prato, porque sabe que a pessoa vai voltar. Então, através de código, ele falou: eu voltarei. Glória a Deus. Quem crê nisso, irmãos? Quem crê que Jesus vai voltar? Nós precisamos, irmãos, eu contei detalhado aqui, irmãos. Eu contei detalhado o que Jesus falou. Se você quiser melhor, tem que estudar em casa. Não dá para fazer tudo, já estou levando muito tempo. Mas aí eles foram e viram que Jesus, ele havia ressuscitado, irmãos. E ele diz: olha, eu voltarei. Então Jesus, ele cumpriu tudo o que ele veio fazer. Mas sabe o que é mais triste? Hoje, 2000 anos depois deste acontecimento, é que muitos ainda não se arrependeram. É que muitos ainda são injustos com Jesus. Muitos ainda não creem em Jesus. Muitos ainda não fazem o ensinamento de Jesus.
Então, amados, nesta noite, a palavra de Deus, ela foi pregada. Como diz o pastor Sérgio, ninguém vai sair daqui inocente, porque a palavra foi pregada. Você que nos assiste pelo canal, a palavra foi pregada. Jesus Cristo sofreu por você também. Talvez você esteja nos assistindo de uma cadeia. Talvez você esteja nos assistindo do hospital. Talvez você esteja em algum lugar. Eu quero dizer para você que esse julgamento foi por causa de você também. Aleluia. Jesus Cristo, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão grandioso, que Ele deixou o seu trono de glória e Ele veio, se fez homem e trabalhou. Sabe, eles queriam acusar Jesus de não pagar imposto, porque eles disseram: o teu mestre não paga imposto. Ele diz: paga. Ele pagou só de Pedro e de Jesus, irmãos. Só podia pagar imposto acima de 20 anos. Isso quer dizer que os discípulos de Jesus, eles tinham menos de 20 anos, irmãos. Só Pedro era o mais velho, por isso que ele pagou só de Jesus e de Pedro. Jesus não teve um pecadinho, não teve. Eram os nossos pecados que estavam sobre ele. Eram os nossos pecados que estavam sobre ele. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus, estou passando para o pastor. Aleluia. Amém, irmãos? Amém ou não amém? Queridos, pena que o nosso tempo voa. Mas uma palavra dessa é para a gente amanhecer o dia, né? Tudo isso Ele fez por amor a nós. E a gente é tão ingrato, né, irmão Júlio? A gente é tão falho. Oh, meu Deus do céu. Eu vou fazer